Queridos, estamos de volta, continuando a estudar a primeira carta de João. Hoje nós vamos lá do verso 13 até o verso 16 do capítulo 4. 1 João 4, de 13 até o 16, que diz assim: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Muito lindo, não é, meus irmãos? Que o Espírito Santo do Senhor nos acompanhe e que ele fale ao nosso coração em nome do Senhor Jesus. Bom, então nós vimos no nosso último encontro em que consiste o amor de Deus, né, pelo seu povo, e o dever de seus filhos amarem-se, né, terem esse amor fraternal uns aos outros. E aí no verso 12 ele termina dizendo que se os cristãos se amarem, Deus está nele. Então agora ele vai continuar esse tema da habitação de Deus, né, a permanência de Deus com os cristãos, e os cristãos também nele, né? essa permanência mútua. Esse assunto ele foi tratado também no capítulo 3, no verso 24, e se ele está sendo repetido agora, com certeza é porque é algo importante. Então nós precisamos prestar essa atenção de nós permanecemos em Deus e Deus em nós, né? Então, eu já falei algumas vezes, permanecer é uma palavra-chave para você entender a primeira carta de João. Significa aqui na ideia de que Deus está no crente e o crente está em Deus, eles estão unidos, ou seja, Deus constantemente age por meio do crente. É dessa permanência que vão proceder justificação, santificação e glorificação, que são doutrinas tão importantes e tão caras para a fé cristã. Então, o alvo aqui, João parece que vai combater, ele está apontando de novo para a doutrina gnóstica, porque para os gnósticos era uma questão crucial essa ideia da união com Deus, era um dos temas favoritos dos falsos mestres gnósticos. Eles acreditavam, né, que por meio desse conhecimento secreto que eles falavam, era possível que lhes fosse revelado algo muito especial, e então eles poderiam conhecer e se conscientizar da origem divina e alcançariam assim então o alvo de estarem unidos, né, numa união suprema com Deus de uma forma extremamente mística, estranha. Pode ser que seja isso que esteja em mente aqui. Esse pensamento, né, de um conhecimento secreto que o levaria a unir-se com Deus, talvez estava deixando os crentes confusos. E aí João escreve agora e ele vai esclarecer para os leitores, para os crentes, que essa ideia da união com Deus se dá como resultado das três pessoas da Trindade. São dádivas da Trindade. É a dádiva do Espírito, pela obra do Filho e pelo amor do Pai, que os crentes então estão unidos em Deus e Deus permanece unido a eles. Então, vamos ver aí algumas notas a respeito desse tema. Olha para você ver, como é que nós sabemos que nós estamos em Deus e Deus está em nós? Terminou falando algo no verso 12. E aí, no verso 13, ele já mostra o primeiro sinal. Como é que eu sei que Deus está em mim e que eu estou nele? Pela operação do Espírito. Olha como é que ele começa, verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Em quê? Em que nos deu do seu Espírito. Repito, João já havia dito isso antes, só que olha a ênfase aqui agora, né? Ele começa falando do Espírito, depois ele vai falar do Filho, depois ele vai falar do Pai. Então a ênfase aqui é na Trindade. João vai apontar na Trindade Santíssima, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, um só Deus que subsiste em três pessoas, e ele vai mostrar que é pela ação desse Espírito de Deus é que nós sabemos que Deus está em nós e que nós estamos nele. Como que o Espírito faz isso? Aí nós podemos recorrer a outros textos da Escritura. Por exemplo, o Espírito faz isso testemunhando o nosso Espírito, como diz Paulo em Romanos 8. Podemos dizer também que o Espírito nos ilumina para conhecermos a verdade, mesmo Paulo, 1 Coríntios 2, versos 10 e 11.
O Espírito pode nos dar o poder para vencer do pecado, Romanos 8,13, e também ele nos faz produzir os frutos dignos para essa vitória. Gálatas 5, 22 e 23 vai falar dos frutos do Espírito. Então, todas essas coisas nos mostram, é o Espírito testificando que nós estamos em Deus. E aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa, olha, note como nenhuma dessas coisas aqui são operações carismáticas. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, coisas extremamente práticas. Não tem nada aqui de grandes movimentos místicos, nada disso. É coisa bem prática, é viver a vida cristã, não é falar em línguas. Né? Eu estou dizendo muito isso porque, infelizmente, a confusão está aí. Né? Mas é com essas evidências aqui que nós sabemos que estamos em Deus. Não é se eu falo em línguas ou se eu faço milagre. Eu sei que eu estou em Deus quando o Espírito testifica isso comigo e quando eu mostro, eu tenho os frutos de que o Espírito de Deus está comigo. Mas não é só pelo Espírito, mas é também por Cristo. Olha o verso 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Nós quem que ele está dizendo aqui? Lógico, primeiro se refere aos apóstolos e aos seus escritos. Ou seja, crer na missão de Cristo, crer na missão de Jesus é algo fundamental. Nessa missão verdadeira, é lógico, né? Não as balelas ou as mentiras que contam, mas a missão de Cristo, que consiste em quê? Ser o Salvador do mundo. O próprio texto está dizendo. O que Cristo veio fazer? E aí, essa ideia do Salvador do mundo, né? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas é a ideia de que ele veio salvar pessoas de todos os locais do mundo. Né? Não é um universalismo, a ideia de que todos serão salvos, que seria uma contradição com o resto da Escritura. Mas a ideia de que há crentes espalhados pelo mundo todo. Ele já falou dos filhos do diabo, então com certeza ele não vai salvar todos, que ele não vai salvar os filhos do diabo. Ele já falou dos falsos profetas que saíram da igreja, então esses também com certeza não serão salvos. E ele vai falar ainda daqueles que pecaram para a morte, lá no capítulo 5, no verso 16. Então eu não posso entender aqui que a missão de Cristo, Salvador do mundo, no sentido de que todas as pessoas do mundo serão salvas, mas que ele tem pessoas que são salvas, estão espalhadas por todos os cantos do mundo. Ele vai salvar gente de todo tribo, povo, língua, raça, nação. Né? Tem cristãos, tem pessoas que foram alvos do amor de Deus em todas as nações que se espalham por aí. Portanto, a gente deve entender assim, né? Cuidado para você não olhar essa missão aqui como e cair no universalismo. Não, meus irmãos, o inferno é verdadeiro. Há pessoas que vão ser lançadas para lá e posteriormente no lago de fogo e enxofre. E aí, mas ele continua esse tema, olha que interessante, da permanência mútua, e ele meio que dá uma aplicação dessa permanência. Ele diz assim, aquele que confessar, e aqui também essa palavra, você pode colocar confessar publicamente, a NVI traduz assim, se eu não me engano, confessar publicamente, é diante dos homens, né? Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, olha que interessante, né? Esse confessar publicamente, qual que é a ideia aqui? Quem crê, fala. Tem até aquela piadinha do crente agente secreto, né? Que ninguém sabe que ele é crente. Mas não, o crente verdadeiro, ele confessa ao mundo. Ele fala ao mundo que ele é sim cristão. E o próprio João fala, né? Que só faz isso quem tem o Pai, capítulo 2, verso 23, só faz isso quem procede de Deus, capítulo 4, no verso 2, um pouquinho atrás aí. Mas essa constante confissão pública de fé em Deus é evidência de permanecer em Deus. Por exemplo, todos os domingos, quando você vai ao culto da sua igreja, você está proclamando publicamente que você crê em Deus. E isso é evidência da permanência nele, né? Pois é, já pensou que quando você está faltando ao culto, você está deixando de fora essa confissão? É incrível como é que tem gente que não se apercebeu disso ainda, mas ir à igreja é confessar publicamente que você é de Deus. Claro que isso aqui não pode ser uma confissão de boca para fora, tem que ser uma confissão verdadeira, mas essa confissão que ela implica na obediência, né, a frequência nas reuniões, mas pensa nisso, né? Uma das evidências
de estar em Cristo é a constante afirmação pública de que você é um cristão. E aí depois ele fala do Pai, ele falou do Espírito, falou do Filho, e agora ele fala do Pai, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, ele já disse isso. Volta no vídeo antigo, no vídeo anterior que você vai ver. Mas essa ideia do amor, o que é o amor de Deus, né? A maior demonstração é Cristo enviado à terra para morrer por nós. A missão de Cristo ela é motivada por amor, capítulo 4, verso 8. Mas eu queria que você olhasse aqui, que interessante, toda a trindade envolvida nisso. Toda a trindade na vida do crente, né? Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos nessa missão de transformar o homem cada vez mais à imagem de Cristo. E olha a implicação disso, continua o verso 16. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se Deus é amor, a implicação mais lógica disso é que aquele que é dele permanece no amor. João parece principalmente referir-se aqui ao amor entre irmãos, né? Embora possa significar permanecer na fé, mas o contexto aqui, o capítulo 4, verso 12, se você olha, parece que nos favorece a interpretação de que João está falando aqui sobre o amor entre os irmãos. Então, amar os irmãos é evidência de permanecer em Deus. E lembro de novo, amor verdadeiro. O amor aqui para João é assistência nas necessidades, é estar próximo, né? Envolve palavras? Sim, envolve palavras, mas principalmente atitudes. E amar o irmão desta maneira é algo que procede de Deus. Segue-se então, irmão, que quem vive assim está unido em Deus. Pode dizer-se que vive em Deus e Deus vive nele, pois o Deus é o Senhor da sua vida. Deus guia, né? E somente Ele, se Ele é amor e Ele me guia, então eu vou mostrar esse amor, o amor fraternal, o amor entre os irmãos, portanto, é mais uma evidência da união com Deus. E isso é constrangedoramente visível. É possível reconhecer alguém assim. Ninguém pode falar que está em Deus se não ama o irmão. Olha o peso disso. Você não pode falar que você permanece em Deus se você não ama a seus irmãos. Se você é indiferente aos seus irmãos, João chama isso de ódio. E o ódio não procede de Deus. O ódio procede do diabo. E eu termino com algumas aplicações finais. Primeiro, meus irmãos, é lembrar, né? A gente tem que perceber que crer nos apóstolos, confiar em Jesus, confessar a Jesus e amar os irmãos são evidências de um verdadeiro cristão. Olha que interessante, doutrina, amor e vida moral santa. Então, examina a sua vida diante dessa afirmação, meu querido. Será que esse é um teste que João deixa para nós? Crer naquele Jesus que foi pregado pelos apóstolos, confessar Ele como Senhor da sua vida e amar aos irmãos. É assim que você reconhece um crente verdadeiro e um crente falso. Segundo, existem critérios, meus irmãos, para ter certeza da salvação. Porque muita gente hoje diz, não, eu tenho certeza da salvação, mas não apresenta, não passa nesses critérios, né? Quais critérios? Presença do Espírito, resultado da obra do Filho e do amor do Pai. Olha aqui, e tudo isso expresso no amor aos irmãos. Olha que lindo. E a pergunta que fica é, você vê isso na sua vida? A sua vida é assim? Demonstra essas evidências? Cuidado, repense de novo o seu cristianismo. E por último, eu quero te chamar a agradecer a Deus pela Escritura Sagrada. Porque olha quanto conhecimento precioso que nós jamais teríamos se Deus não nos revelasse. Amar aos irmãos não é algo natural nosso. É preciso que Deus haja em nosso favor. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque nós conhecemos o amor dele em Cristo Jesus, porque ele deixou registrado na Escritura e ele aplica essa Escritura, ele nos unge com o seu Espírito para entendermos essa Escritura. Então leia, medite nela, adote os seus mandamentos, viva segundo a sua cosmovisão, tenha realmente um período de oração e que Deus ilumine a nossa mente para isso. Então louvemos, meus irmãos, a Deus
pelo altíssimo privilégio de sermos a habitação do Todo-Poderoso. Gente, que coisa linda, sermos a habitação do Todo-Poderoso. E nós podemos nos refugiar nele pela fé em Cristo Jesus, sabendo que Ele está conosco, né? Deus em nós em Deus. Isso resume toda a grandeza da redenção oferecida no Evangelho mediante a morte de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Ele continue falando ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Até a próxima.